aí, alunos do Dá uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nessa semana, nós vamos falar sobre divisão celular. Fiquem bem tranquilos, muita gente tem dificuldade nesse assunto. Realmente não é um assunto muito simples, mas nós vamos passar aqui somente o que pode cair na sua prova, que inclusive não é um assunto muito recorrente de cair no Enem, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa é saber para que serve, então, a divisão celular. A divisão celular, ela serve principalmente para duas coisas. Para que haja transmissão de informações de uma geração para outra, que é a tal da hereditariedade, e para que ocorra crescimento e regeneração dos tecidos. Claro que a gente já sabe que os tecidos são formados por células, um conjunto de células. Vamos ver na nossa próxima semana que vamos tratar de histologia. Mas para que ocorra o crescimento e a regeneração deles, é preciso que as células se dividam. Bom, há dois tipos de divisão celular, com certeza você já ouviu falar, que é a mitose e a meiose. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Antes disso, vamos falar sobre os cromossomos, porque eles estão totalmente ali, tem tudo a ver com a divisão celular. Os cromossomos eucariontes, que são organismos eucariontes, são aqueles que têm carioteca, o núcleo recoberto ali pela membrana, carioteca. Então, ele tem todo o material genético ali guardadinho, não está solto, que nem acontece nos procariontes. Seguinte, os cromossomos, eles carregam as informações genéticas, eles são formados por DNA associado a proteínas e eles, na maioria das células, nós temos 23 pares, ou seja, nós temos 46 cromossomos em cada célula somática que nós chamamos, ou seja, são todas aquelas células que não são as células sexuais, as células reprodutoras, que no caso dos humanos são os espermatozoides e os óvulos. Então, em um indivíduo normal, nós temos 23 pares de cromossomos, que significa que temos 46 cromossomos. E nas células reprodutoras, apenas 23 cromossomos, um só de cada par. Quando a gente fala em par, é porque em cada par, cada pedacinho daquele par, cada cromossomo daquele par, ele vem de uma origem, ou ele é paterno ou ele é materno. Nas células reprodutoras, eu só tenho um cromossomo de cada par, ou ele é um cromossomo que veio lá de origem materna ou de origem paterna. Beleza, galera? Bem tranquilo de entender também. Então, para isso, nós vamos falar sobre haploidia e diploidia. Então, para que serviu a gente falar sobre o número ali de cromossomos que nós temos? Nós temos células haploides e células diploides no organismo. As células haploides nós representamos como N. Elas possuem em seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo. São os gametas. Então, nós representamos assim a célulazinha com um cromossomo de cada tipo. Agora, quando nós temos células diploides, que são todas as outras células, fora os gametas, nós temos células 2N, que possuem em seu núcleo os dois cromossomos de cada tipo, que são todas as outras células do nosso corpo. Então, eles têm dois cromossomos de cada tipo. Na verdade, nós temos 4 cromossomos. Então, é bem comum vocês encontrarem também N igual a 2, porque N é o número de cromossomos. E aqui 2N, então nós temos 4 cromossomos nas nossas células diploides, beleza? Isso é importante porque nós vamos citar células haploides e células diploides ao longo da nossa divisão celular. Seguinte, antes da gente começar em si falar sobre a divisão celular, é importante dizer que a célula, ela obedece a um ciclo. Ela não está em constante divisão celular, a todo tempo em divisão celular. Não, ela tem um período que ela tem que se preparar para a divisão celular. Muita gente chama esse período de fase de repouso da célula, mas na verdade não é um repouso, pelo contrário, é nesse período que ela vai trabalhar mais, porque ela tem que sintetizar todas as enzimas, as proteínas, o material genético, tudo que ela vai precisar ali para chegar na divisão celular e conseguir fazer a divisão celular direitinho. Então, nós temos uma fase que antecede a divisão celular, que nós chamamos de intérfase. E na intérfase, ela é subdividida em 3 partes. Na parte G1,
na fase S e na fase G2. E depois, então, eu tenho a divisão celular. Ou seja, só por esse esquema aqui do ciclo, a gente já consegue ver que a divisão celular é a menor parte do ciclo. A maior parte, ela está em intérfase. A maior parte, a célula está se preparando, então, para que aconteça a divisão celular. Só para a gente saber, isso não é algo que seja cobrado no Enem sobre como é, o que acontece no G1, o que acontece no S, nada disso, tá? Mas nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. O G1 acontece a produção de enzimas, de proteínas, de RNA e a célula vai aumentar o seu tamanho. Na fase seguinte, que é a fase S, eu vou ter a síntese e produção de DNA, é justamente fase S de síntese. E aí, na fase seguinte, que é a fase G2, é semelhante ao G1, só que nesse caso o DNA já está duplicado, ele foi duplicado aqui na fase S. E aí, então, eu consigo aqui fazer a divisão celular, por exemplo, a mitose, mas também tem a meiose como outro tipo de divisão celular. Então, é importante a gente saber isso, que a célula obedece a um ciclo e que esse ciclo é chamado de intérfase. Antes da divisão celular, ele passa pela intérfase, beleza? Para se preparar justamente para a divisão celular. Agora sim, nós podemos falar sobre cada tipo de divisão, começando então pela mitose. Seguinte, pessoal, a mitose é bem simples de entender, na verdade, eu posso até fazer de uma forma complicada, mas esse não é o objetivo de dar uma força. Vocês só precisam saber as características da divisão. Não precisa saber todos os detalhes, todas as fases, porque nós vamos fazer uma forma esquemática, didática aqui. A mitose ela acontece em várias fases, mas não é preciso saber, isso não cai no Enem. Então nós vamos falar sobre as características principais dela. E quais sejam? Vamos lá. Características principais da mitose. É uma divisão equacional. Nós vamos entender por que é uma divisão equacional. Ela ocorre em células haploides ou diploides. Então, ela pode ocorrer tanto nos gametas, que são as células haploides, ou nas outras células, que são as células diploides. Ela está associada ao crescimento e à regeneração, que nós vimos ali que é um dos objetivos da divisão celular. E ela vai gerar células filhas geneticamente idênticas à mãe e entre si. Por isso é uma divisão equacional, porque eu tenho uma divisão igual. Eu tenho lá uma célula mãe dando origem a duas células filhas geneticamente iguais, com o mesmo número de cromossomos. Vamos ver aqui, olhar para esse esquema aqui da mitose. É o seguinte, a mitose ela pode acontecer tanto em células diploides como em células haploides. Quando eu tenho uma célula diploide, não tem problema, é o mesmo esquema. Resumidamente, é isso aqui que acontece. A célula 2N, ela vai gerar duas células filhas, também 2N, e completamente idênticas entre si e entre a mãe. Da mesma forma, se eu tiver uma célula haploide, uma célula N, eu também, por mitose, vou gerar duas células filhas completamente idênticas entre si e entre a célula que lhe deu origem. É isso que é mitose. Bem simples, bem tranquilo de entender. Vamos então falar agora sobre a outra divisão celular, que é a meiose. A meiose, diferentemente da mitose, não é uma divisão equacional. É uma divisão que a gente chama de reducional. Por quê? Porque nós vamos ter uma redução do número de cromossomos e vamos ver no esquema. Ela ocorre nas células produtoras de gametas e elas só ocorrem em organismos em células diploides. É claro, só a gente pensar que se a gente vai reduzir o número de cromossomos, se eu estiver falando de uma célula haploide, como que eu vou reduzir ainda mais se ela só tem um parzinho ali de cada tipo? Não dá, né? Então, por isso que nós temos células diploides que sofrem meiose. Ela vai propiciar variações genéticas, diferente da mitose. A mitose não, gera células filhas idênticas. E ela vai ocorrer em dois processos, meiose 1 e meiose 2. Também há fases que permeiam o processo de meiose, mas a nível de Enem não é importante. Vamos então ver como acontece a meiose aqui esquematicamente. Nós vamos ter uma célula 2N, sempre. Não acontece em organismo haploide, só diploide. E aí essa célula 2N depois vai dar origem a duas células filhas, na meiose 1. Depois disso, na meiose 2, cada célula filha vai dar origem a mais duas células. Então, eu vou ter, de uma célula mãe, aqui, vou gerar 4 células filhas. Elas são geneticamente diferentes entre si e também são diferentes da mãe. Por isso que a gente diz
que a meiose ela vai propiciar variação genética, diferentemente da mitose, que vai gerar células filhas ali idênticas. Beleza, galera? Bom, era isso que a gente tinha que falar sobre divisão celular, é isso que você precisa saber. Não é algo comum, algo corriqueiro de cair no Enem, então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Fiquem ligados porque daqui a pouquinho vamos falar sobre vírus. Até lá!